Lucas capítulo 17, versículo 3 e 4 diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes e voltar a você e disser: estou arrependido, então perdoe-lhe. Então, os irmãos já estão cientes do tema e tudo mais, do tema geral, que é tempo de reconciliação. Então, não vou fazer alguns comentários a respeito do desenvolvimento daquilo que a gente quer. Eu só vou lembrar os irmãos, para que vocês tenham as suas memórias ativadas, daquilo que foi dito no domingo passado. Foi que nós pregamos no domingo passado. Eu expliquei aos irmãos, textualmente, o que o perdão não é. Então, o perdão não é um sentir. Então, se você está esperando sentir para perdoar, esqueça isso. Isso não vai acontecer. Tá bom? Isso, em hipótese nenhuma, vai acontecer. Também não é esquecer. Você não tem problema de memória para estar esquecendo as coisas. Então, perdoar não é esquecer. Relevar, colocando para debaixo do tapete, ou mesmo apagando da memória. Não, eu não sei porquê, que vez por outra eu me lembro daquilo que a pessoa fez comigo. Então eu não perdoei. Não, perdão não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com você sentir alguma coisa, ou trazer à memória, de repente, aquilo que foi feito, porque você não tem problema de memória. Deus lhe deu uma mente, Deus lhe deu uma consciência, e essa mente arquiva situações, e vez por outra, essa sua própria mente vai ficar sendo sempre voltando a você. A questão é o que você vai fazer com essas informações que a sua mente retorna a você. Então, perdão não é isso. Eu expliquei aos irmãos que o perdão é um compromisso, é uma promessa que uma pessoa faz a outra pessoa. Quando Deus nos perdoa, Ele faz uma promessa a nós, ou até o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então Deus Pai entra em compromisso com o seu Filho, e que se crêssemos em Jesus Cristo, Ele perdoaria os nossos pecados. É um firme acordo, é uma promessa que não deve ser recuada, que não deve voltar atrás. Então eu mostrei para os irmãos alguns aspectos desta promessa na pregação do domingo passado. E em suma, eu fechei a pregação do domingo passado dizendo aos irmãos que o grande problema da falta de capacidade que temos para perdoar o que quer que seja, não é fé, certo? Por isso que os discípulos se justificam dizendo: aumenta a nossa fé. Não é fé, é disposição de obedecer. Essa é a grande questão. E é por isso que Jesus conta essa parábola aqui a respeito de um servo que está trabalhando e, ao terminar o seu trabalho, volta para a casa do seu senhor. O seu senhor lhe manda fazer algo, ele já está cansado, mas ele vai fazer algo porque é dever dele fazer. Quando ele terminar de fazer, ele não deve esperar o seu patrão, o seu senhor, lhe elogiar. No final de tudo, o que ele deve dizer é: fiz apenas o meu dever. Perdoar é uma disposição de obedecer ao Senhor. Então, se você tem Deus como seu Senhor, Jesus Cristo como seu Salvador, lógico, naturalmente, sua disposição será de lhe obedecer. Lembre-se das palavras que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês comprovarão, mostrarão que são meus discípulos, que me amam, se vocês fizerem o que eu lhes mando. Vocês só podem comprovar, por A mais B, que vocês me amam e que vocês me seguem, se vocês fazem o que eu vos mando. Então, Deus manda a gente perdoar uns aos outros?
e manda perdoar uns aos outros como Deus nos perdoou. Ele manda, ele ordena, ele é Senhor. Aí a pergunta é, você está sentindo? Não estou sentindo de perdoar. Não é sentir. Não esqueci o que fez por mim. Não é esquecer. Não tem nada a ver com isso. É disposição de obedecer a Deus. Então, terminado isso, como você tem uma livre agência nesse aspecto de Deus lhe dar uma autonomia para você obedecê-lo ou não, certo? Você pode lutar contra essa obediência. Imagina um servo lutando contra a ordem do seu senhor. Você pode fazer isso. Você pode resistir a não obedecer a Deus e a não perdoar. Você pode fazer isso. Só que o que eu quero convencer você aqui esta noite é a respeito de que essa decisão de não perdoar produz fruto, acarreta fruto. E é sobre isso que a gente vai pregar aqui esta noite. Os frutos do não perdoar. Não, pastor, se eu não perdoar, se eu decidir não perdoar, então, quais serão as consequências que sobrevirão a mim se eu decidir não perdoar? E é aqui que eu vou ler alguns textos para os irmãos. Disse aos irmãos que nós vamos pregar uma mensagem temática. Então, vá comigo, por favor, em Mateus capítulo 6, versículo 23. Mateus 6 e 23. Mateus 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário. Está havendo uma disputa, né? Está havendo uma disputa entre uma pessoa e outra. Então, entre em acordo, entre em reconciliação com esse indivíduo. Porque se não houver reconciliação, o que há é uma disputa. Então, esse indivíduo pretende levá-lo ao tribunal. Então, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. O que eu quero frisar é os versículos 23, certo? E os versículos 24. De que se trata os versículos 23 e 24? Imagine aqui uma cena, certo? Imagine a cena de um judeu, certo? De um judeu indo prestar culto ao Senhor. E numa perspectiva judaica, o judeu trazia sua oferta. E vocês, os irmãos que frequentaram bastante a escola bíblica dominical, sabem como é que eram essas ofertas que eram trazidas para a manifestação de alguma coisa que esse indivíduo tinha diante de Deus, ou por arrependimento de pecado, ou por gratidão, ou por qualquer outra coisa. Alguém, reconhecendo Deus como seu Senhor, entendia que deveria prestar culto a Deus, trazendo suas ofertas. A grande questão é que essa cena aqui nesse texto, ela é pausada, interrompida, por uma inimizade que pode haver com o ofertante. Percebam, meus irmãos, que o texto está dizendo é que a resolução de não se reconciliar, de não liberar o perdão, atrapalha a aceitação do nosso culto. Vocês estão vendo aqui o grau de importância. Cada
coisa tem sua importância. O nosso culto tem sua importância. Nossos relacionamentos com as pessoas também têm suas devidas importâncias. Porém, cada coisa deve estar em seu devido lugar, porque senão ela prejudica a outra. E aqui o texto diz a nós que se alguém tem alguma disputa, estar irreconciliável com quem quer que seja, não adianta em hipótese nenhuma achegar-se no culto, prestar a sua oferta, pois a sua oferta não será recebida. O que ele deve fazer? Ele deve deixar sua oferta ali no altar, como quem dizendo assim: vou ter que interromper isso que eu estou fazendo, e eu vou ter que resolver, vou ter que desatar um nó que está amarrado. Eu tenho que resolver isso daqui, porque eu não posso me apresentar diante de Deus dizendo que eu lhe amo, se eu não amo o meu irmão. Você se lembra o que João diz? Como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Então as coisas, elas trabalham juntas, de tal forma que se uma não for resolvida, a outra não pode ser recebida por Deus. Então, de forma muito textual, o que nós aprendemos é uma decisão qualquer de não liberar perdão, de não se reconciliar com quem quer que seja, com quem lhe ofendeu, com quem lhe maltratou. Uma decisão voluntária, disposta, rebelde, de não lhe perdoar, lhe acarretará uma consequência trágica de que Deus não aceitará nada que venha de suas mãos. Irmão, se há uma coisa, se há algo rico para o cristão, é a ideia de todas as vezes que ele se achega diante de Deus, Deus lhe recebe. Se há algo que conforta os nossos corações, é essa informação, é essa crença, é essa promessa, de que Deus jamais vai nos desprezar, de que Deus jamais vai virar o seu rosto para conosco. Isso acalenta o nosso coração, por mais que nós sejamos pecadores, saber que Deus vai nos aceitar quando nós nos aproximarmos dele, isso acalenta o nosso coração, isso pacifica o nosso coração. Isso é rico para nós, isso é uma promessa rica para nós. Só que você precisa saber que sua vida religiosa diante de Deus tem que estar em consonância, não dissonância, né? Em consonância com o amor ao seu irmão, com a disposição de perdoar. Se você observar o texto aqui, você vai perceber que esse texto está falando de relacionamento quebrado. Se você estiver apresentando sua oferta e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe lá e vá consertar as coisas com seu irmão. Perceba, irmão, que aqui tem um processo onde Deus recebe a gente. A gente deixa tudo direitinho e depois a gente vai se apresentar diante de Deus. A gente aqui tem uma mania hipócrita de deixar tudo bagunçado, absolutamente tudo bagunçado, e depois da bagunça feita, a gente tem a mania de se achegar a Deus, como se Deus passasse os seus olhos diante de tudo aquilo que a gente fez. Mas a informação que Deus traz para nós é que quando nós estamos irreconciliáveis com quem quer que seja, se nós não consertarmos isso, Deus também não receberá a nossa oferta. Primeiro, se reconcilie. Primeiro, ajeite, pacifique, conserte aquilo que está quebrado. Resolva rapidamente aquilo que está quebrado. Depois, apresente-se diante de Deus
E então Deus receberá a sua oferta. Isso é sério, irmãos. Isso é sério porque, eis a razão do porquê muitas das vezes eu peço para os irmãos chegar cedo no culto. Por quê, pastor? Para fazer reflexão, para refletir, para chegar no banco dessa igreja, não é para ficar batendo papo, é para refletir. Refletir sobre a seriedade do culto, a importância do culto, refletir se tem migalhas soltas aos chãos que precisam serem resolvidas, refletir se tem nós que precisam ser desatados, porque nada adianta apresentar-se e cantar, venha nós teu reino, se a gente está irreconciliável com quem quer que seja. Nós provamos que amamos a Deus quando nós amamos os nossos irmãos. E se no que depender de nós resolver qualquer disputa para entrar em reconciliação, nós faremos isso. Porque o coração de um verdadeiro discípulo sempre está disposto a obedecer o seu Senhor. Sempre disposto a obedecer o seu Senhor. O que a gente encontra é uma geração de pessoas que todas as vezes que a gente fala sobre isso, as justificativas é as piores possíveis. Mas não dá, pastor. Sabe, não dá. Aí eu pergunto, não dá porque morreu? A outra pessoa lá, morreu? Não, não morreu. E está onde? Não, está viva. Então vá resolver. Quando é que não dá, irmão? Não dá quando a outra estiver morta. Enquanto a vida há esperança. Vá resolver. Vá resolver. É normalmente nos gabinetes pastorais que a gente tem conversas com pessoas com esse tipo de problema. E normalmente o pastor diz, vá resolver esse problema. Vá resolver isso aqui. Pastor, sabe de uma coisa? Passou tanto tempo, já tem 10 anos, aconteceu isso aqui com aquela pessoa, mas eu acho que já está tudo ok, né? Não está tudo ok não, irmão. Não está tudo ok. Vá resolver seu problema. Talvez para você esteja tudo ok, mas para a pessoa não está. E lembrem-se, o texto diz, se você se lembrar, que o teu irmão tem algo contra você. Ah, mas não foi eu que fiz. Não foi eu que fiz. Quem pecou é que tem que vir pedir perdão. Aonde você viu isso, irmão? Aonde você encontra isso na Bíblia? Aonde você encontra isso na Bíblia? No que diz respeito a nós nos dispormos para nos reconciliar com quem quer que seja. Aonde você viu na Bíblia que é quem está errado, quem tem que se dispor para pedir perdão? Aonde você viu? Em canto nenhum na Bíblia tem isso. É claro que o dever de pedir perdão é o dever de tanto quem pecou, tanto quem ofendeu, como de quem foi ofendido. Se você é servo, se você tem Jesus como seu Senhor, se você ama Deus e você quer prestar culto a Ele, há algo riquíssimo para você, caro para você, que é o culto ao Senhor, que é sua oferta apresentada diante do Senhor, que é sua vida apresentada diante de Deus. Isso é caro para você. E você quer ter certeza que quando se aproximar de Deus, Deus vai lhe receber. Então você quer ter essa certeza? Vá se consertar. Vá reconciliar-se com o seu irmão. Ajeite as coisas com ele. E eu tenho certeza que de forma congregacional, Deus recebeu o nosso culto aqui essa noite. Mas que de forma particular, muitos cultos aqui não prestaram para nada. Claro que como uma congregação, Deus nos vê como um corpo, recebe o nosso culto como um corpo. Mas, de forma particular, você deve saber que tem muitas pontas soltas aí que precisam serem consertadas. Você sabe disso, e o Espírito Santo está falando para você. Se você estiver adorando, se você estiver apresentando sua oferta e você se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, cancele ali, interrompa o culto. Você vê a seriedade da coisa, irmão? O culto para Deus é algo importante, sim ou não?
Absolutamente. Vocês não sabem o que o culto... E vocês sabem como o culto é caro para mim. Como eu prezo para fazer um culto bíblico que agrade a Deus. Mas veja a seriedade do culto quando ele... o problema de um culto quando ele é feito com pessoas que têm um coração irreconciliáveis com quem quer que seja. Pastor, mas então, eu vou lhe dizer uma coisa. Se isso for verdade, pastor, eu no mínimo tenho 100 pessoas para pedir perdão. Porque se eu for olhar para trás e ver, porque pastor não é 10 anos não, eu tenho 50 anos de história. E nem cada mês eu aprontei, ou aprontaram comigo, ou eu estou com raiva de alguém, ou alguém ficou com raiva de mim. Se eu for fazer isso, eu vou fazer 100 vezes. O problema não é questão de fé. O problema é questão de obediência. Vá. O que lhe impede? Morreu? A outra pessoa morreu? Então pronto. Porque se você não fizer isso, Deus também não aceita o seu culto. Irmãos, não pode haver oferta se não houver reconciliação. O grande ensino aqui desse texto é que o tempo da reconciliação é sempre agora mesmo. O momento da reconciliação não é amanhã, é o que o texto está dizendo. Se você se lembrar que seu irmão tem algo contra você, não espere para amanhã. Resolva rápido. Porque senão, a falta de resolução disso acarreta na falta do recebimento de Deus do seu culto. Isso é o que vai gerar. Você pode decidir não perdoar? Pode. Mas pode estar no seu coração também. Tal como você decidiu não perdoar, Deus também decidiu não aceitar o seu culto. E vai continuar assim. Você vai viver a vida todinha na igreja e não vai ter o seu culto recebido diante de Deus. Isso é sério, irmãos. Muito sério. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, o texto bíblico nos ensina, é que além do culto, porque o texto em que nós acabamos de ler, a cena é de um culto, é de alguém prestando uma oferta num ambiente ritualístico, num ambiente de culto. Só que, irmãos, às vezes a gente pode até dizer assim, tá certo, é culto. Não, eu posso me esquivar do culto, mas eu posso manter o meu relacionamento com Deus através da oração. Um culto é um negócio mais, abrangente, é um negócio mais geral, certo? Onde envolve vários elementos. Talvez Deus não receba o meu culto, mas Deus recebe a minha oração. Lá em casa eu posso não cultuar a Deus lá na igreja, porque Deus não vai receber o meu culto, mas eu posso orar e Deus vai receber a minha oração lá na minha casa. É? É não. Mateus capítulo 6, versículo 14. Agora Mateus 6 e 14, que era aquele texto que eu disse para vocês. Mateus 6 e 14. Aliás, nós vamos ler o versículo de número 9. No versículo 9 está escrito assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para... O que Jesus está ensinando os seus discípulos? Ensinando os seus discípulos a orar. O tema desse parágrafo aqui é a oração. E dentro da oração há também a confissão de pecados diante de Deus. Quando nós oramos, nós apresentamos diante de Deus várias coisas. Várias coisas. Na oração nós reconhecemos a majestade de Deus, a soberania de Deus. Isso é assunto para
as noites de quarta-feira, mas eu quero apenas frisar aqui o que esse texto está dizendo de Mateus capítulo 6, versículo 9. Reconhecendo que Deus está nos céus, que santo é o seu nome, manifestando a nossa vontade de que esse reino, onde a vontade de Deus é estabelecida de forma completa, também seja vista aqui na terra. Então a gente ora dizendo: Senhor, que a tua vontade seja feita entre nós, que a tua glória seja vista entre os homens, pois o Senhor está acima nos céus. O Senhor é santo, o Senhor é excelso, e os santos anjos te louvam, mas os homens não te louvam. Então, Senhor, que assim como os anjos te louvam, que os homens também possam te louvar. Então faz a obra entre nós, que o teu Espírito trabalhe no coração dos pecadores, convencendo os pecadores a reconhecer que só o Senhor é Deus, e assim tragam glória para ti. Venha o teu reino sobre nós, Senhor. Senhor, nós não sabemos no nosso dia de amanhã como as coisas se processam. Por isso, nosso Deus, dai-nos o nosso pão de cada dia. Abre portas, Senhor. Abre condições para que através dessas portas nós possamos te glorificar. Isso é uma oração, irmãos. Isso é um ingrediente de uma oração. O que Jesus está ensinando os seus discípulos é o que deve ter numa oração. Qual é o problema? O problema é que parece que o versículo 14 está desconectado com o que veio antes, mas não está. Não está desconectado. Porque Jesus está falando de oração, mas de repente Jesus vai falar de perdão. Olha o que Jesus está dizendo. Pois se perdoarem, no versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as vossas. Lembra-se que lá no ingrediente da oração tinha o quê? Confissão de? Lembra, né, irmão? Ó, lá na oração, no versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. De forma que o versículo 14, ele não está conectando o perdão de Deus como se fosse obra meritória nossa. Você tem que entender isso, porque senão você se perde, tá bom? A teologia bíblica, o ensino bíblico nunca vai dizer que o perdão de Deus é mérito nosso. Nós fazemos algo para merecer o perdão de Deus. Se você trilhar esse caminho, você está trilhando e quebrando todo o texto bíblico. Toda a salvação através da graça, através da fé, perdão de Deus derramado nos nossos corações, mediante a graça e somente sendo o dom de Deus. A grande questão aqui é que esse versículo do 14 está ligado a tudo aquilo que era a oração. Então, o grande bojo desse assunto é: se você não perdoar o seu irmão, sabe aquela oração que você fez, dizendo tudo bem direitinho, aquela oração teologicamente tudo corretinha, da forma como eu lhes ensinei, sabe de uma coisa? Eu não vou aceitar. Não vou ouvir. Não vou ouvir. Porque vocês se recusam a perdoar as ofensas uns dos outros. Porque vocês fecham as portas e para me desobedecer, vocês me desobedecem na cara de pau. Eu lhes mando perdoar e vocês insistem em não perdoar. Então vocês estão provando que não são meus servos. Se vocês não são meus servos, por que eu vou ouvir vocês? Por que eu vou ouvir vocês? Irmão, não é fácil ouvir isso. Mas é isso que acarreta a decisão de não perdoar. Quando você decide não perdoar, Deus decide não aceitar o seu corpo. Quando você decide não perdoar, Deus decide rejeitar qualquer oração que você faça. Irmão,
Todos nós temos que tremer diante dessa verdade. Porque o que nós somos sem Deus, irmão? Você não vê o desespero dos salmistas nos salmos, rogando, pelo amor de Deus, Senhor, não recuses ouvir a minha oração, não tapes teus ouvidos a me ouvir. Você não vê, quando você está lendo os salmos, o desespero, a angústia? Você vê Davi dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Você não vê os salmistas tremendo na base pela possibilidade de Deus não aceitar seu culto e não aceitar sua oração? É isso que acontece. Quando você decididamente decide não liberar perdão para quem quer que seja. E é claro que cada um deve fazer suas aplicações necessárias. Não sei com quem é que você está com disputa. Você está com disputa com seu esposo? Deus está falando para você hoje é só o seguinte: vá se reconciliar. Você está com disputa com a sua esposa? Simples. O que Deus está falando para você hoje é: vá se reconciliar. Ah, meu Deus, pastor, não esperava ouvir isso hoje. Pois é. Você está com disputa com o seu patrão? Onde há rincha, onde ambos se degladeiam um com o outro? Vá se reconciliar. Porque enquanto você não se reconciliar, Deus também não ouvirá as suas orações. Deus se recusa a atender qualquer oração que seja feita por alguém que esteja em disputa com quem quer que seja. Então, irmão, sobra o que para nós? Se não tem culto, não tem culto, não tem oração, sobra o que, irmãos? Sobra o que para nós? Só sobra desprezo, só sobra desgraça, só sobra mais buraco. O que você está cavando para você, decidindo não perdoar, é cavando mais buraco. Isso vai lhe acarretar muitos problemas. Pode ser que você entenda assim: o que está acontecendo é eu estou me desviando de certos problemas. Tá, não. Você não está se desviando de problemas. Você está atraindo problema. E qual o pior? É quando o texto diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, texto lindo, oh, promessa linda, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe o que Davi diz: se Deus estiver comigo, eu sozinho venço o exército. Se Deus estiver comigo, eu sozinho salto a muralha. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas sabe de uma coisa? E se Deus for contra você? E se Deus estiver contra você, porque você decide não perdoar, sobra o quê? Meu Deus, tem misericórdia de nós. Terceiro, irmãos, o que acontece? Além de Deus rejeitar nosso culto, além de Deus rejeitar nossa oração, o que acontece é quando nós decidimos não perdoar, é que essa decisão produz desvantagens na luta contra Satanás. Olha um texto magnífico, ó. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Perdoei para quê? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Por quê? Porque nós não ignoramos as suas intenções.
Qual é a intenção de Satanás, irmão? Qual é a intenção de Satanás? É impedir o avanço do reino. Essa é a intenção de Satanás. É fazer com que cada um de nós não desfrutemos de Deus o seu favor. É fazer com que o nosso culto não seja recebido diante de Deus. É fazer com que as nossas orações não sejam recebidas diante de Deus. E assim vivamos em destruição, destruindo a nossa própria vida. Essa é a intenção de Satanás. Sua intenção é essa. Mas de que esse texto está dizendo, irmãos? É simples, simples. A gente precisa contextualizar essa passagenzinha aqui com 2 Coríntios, com 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Veja que nesse texto, Paulo está dizendo assim, ó: vocês perdoaram, eu também agora perdoei. Já foi feito o que tinha que ser feito? Foi, então pronto. Vocês perdoaram, eu perdoei. Para quê? Perdoei para que Satanás não tivesse vantagem sobre as nossas vidas. Aí a gente precisa contextualizar esse texto, porque ele está escrito na segunda carta. Parece que tinha havido algum problema, em que a igreja tinha que fazer alguma coisa, e de outra maneira também tinha que liberar perdão. E a gente precisa contextualizar isso. Então vamos para 1 Coríntios capítulo 5, por favor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1. 1 Coríntios capítulo 5, 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Eu não preciso nem falar muito aqui, porque essa passagem aqui, ela já está conhecida entre nós. Qual é o problema? Dentro da igreja de Corinto havia alguém que estava cometendo um pecado de imoralidade, um pecado incestuoso. Ele estava deitando-se com a mulher de seu pai. E a igreja não estava fazendo absolutamente nada. E isso era um escândalo. Isso trazia problemas para a igreja, problemas para o evangelho. E ninguém sabe por que essa igreja estava calada, sem fazer absolutamente nada. O que acontece é que Paulo escreve a primeira carta dizendo: não é assim não, não é dessa forma não. Eu já ensinei a vocês que vocês não devem compactuar com esse tipo de coisa. Que vocês devem exortar. Lembra lá, irmãos, da pregação passada? Que a gente não pode esquecer. Que a gente tem que repreender. Que o processo de perdão é o quê? Ofensa, repreensão. Me ajude, irmão. Ofensa, repreensão, arrependimento e depois perdão. Esse é o processo que envolve o perdão. Alguém ofende, então ele é repreendido, ele se arrepende e então ele é perdoado. Esse é o processo. Então o que estava acontecendo? A igreja não estava repreendendo. Ficou calado para esse tipo de coisa. E é por isso que Paulo escreve a primeira carta para dizer: não façam isso, repreendam. Cumpram o dever de vocês. Parece, irmão, parece-nos que a igreja fez isso. Onde está escrito isso, pastor? Bom, se você ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8, abre lá. 2 Coríntios 7, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, que carta? A primeira carta. Essa aqui já é a segunda, viu?
Aí está assim, ó, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, causou tristeza por quê? Porque Paulo saltou-lhe o malho. Paulo repreendeu a igreja. Não me arrependo. É verdade que a princípio eu posso ter me arrependido, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, eu me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas me alegro porque a tristeza de vocês os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Aí o 11. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação. Olha Paulo elogiando agora, irmão. Que dedicação a de vocês. Que desculpas. Que indignação. Que temor. Que saudade. Que preocupação. Que desejo de ver a justiça sendo feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Que respeito? De que será? De que Paulo está falando, irmão? É claro que quando a igreja recebeu a carta, eles... Não, a gente tem que consertar. E consertaram, e repreenderam, e fizeram o que tinha que ser feito. Fazendo o que tinha que ser feito, ofensa, repreensão, arrependimento. Parece-nos que o texto do capítulo 2, e do versículo 10 ao 11, esse texto está se referindo exatamente a esse rapaz, que arrependido de seus pecados, entristecido. Veja a descrição do capítulo 2, versículo número 5, capítulo 2, versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria já é suficiente. Vocês já não repreenderam? Ele não está arrependido? Então isso é suficiente. Acaba. Ofensa, repreensão, arrependimento. O que vem depois, irmão? Perdão. É isso que Paulo está dizendo. Perdoem ele, porque eu já perdoei. Ele não está arrependido, então perdoe-lhe também. Não fique agora com caras e boca para com o rapaz. Não vire as costas para aquele que pecou. Porque aquele que pecou, ao ser repreendido, se arrependeu e agora tem que ser perdoado. Por quê? Porque se vocês não perdoarem, o que vai acontecer é que Satanás vai ganhar vantagem sobre você. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Agora você lê. Eu contextualizei tudo isso para vocês entenderem. Agora leia, por favor, o versículo 10. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Perdoei para quê? Perdoei a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, eu não sei por que eu tenho uma vida derrotada. Eu não sei por que eu não consigo. Eu não sei por que eu não consigo transpor. Meu querido, você nem se levanta, Satanás já te derrotou. Ele já derrotou você na primeira levantada. Por quê? Porque você se recusa a perdoar. Quem se recusa a perdoar entra na batalha em desvantagem. Você já entra na batalha como alvo a ser atingido. Vai ser atingido, vai morrer. Vai cair, você vai cair. Então escute a voz de Deus esta noite. Recuse-se a ter seu culto não aceito por Deus. Recuse-se a não ter sua oração aceita por Deus. E recuse-se a dar vantagem para Satanás. Então, decididamente, resolva obedecer a Deus.
Sente-se com o ofensor. Sente com aquele que lhe ofendeu. Sente com aquele que estraçalhou o seu coração, te dilacerou a sua alma, e diga: entre eu e você não deve haver nada a não ser amor e comunhão. Por quê? Porque os servos de Cristo pautam sua vida por amor e por comunhão. Porque quem não ama seu irmão vive nas trevas e não conhecem a luz. É simples. Muito simples. E eu termino, irmãos, dizendo a vocês que se você não fizer isso, se você não pautar a sua vida, não buscar a sua vida, assentar-se com aquele que lhe ofendeu, Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai ordenar você a procurar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Procure a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, paz, paz. E o texto ali não está falando de paz inteiramente, paz com Deus. A ideia é paz com outras pessoas. E o próprio versículo 15 vai dizer que na busca dessa paz, nenhum de nós deve ter um coração amargo. Nenhum de nós deve deixar brotar semente de amargura em nosso coração. Se você decide não perdoar, e se decide não perdoar, paz não vai ter entre você e o ofensor. Se isso vai acontecer, vai brotar em seu coração uma raiz de amargura. Brotando em seu coração raiz de amargura, todas as vezes que você olhar para o seu ofensor, o que você vai ver? Aquele que lhe ofendeu. Um coração amargo, irmão, não consegue ver naquele que lhe ofendeu nada de bom. Um coração amargo só consegue ver a ofensa. Esse coração amargo sempre vomitará a mesma história. É hoje, é amanhã e é depois. Converse com alguém amargo hoje. E converse com alguém amargo há 10 dias. Ele vai contar a mesma história, a mesma coisa. Todas as vezes que você se debater com alguém amargo, ele vai contar a história do João que ofendeu ele. Quando de repente você, que é o Francisco, chegar para ele e dizer assim: rapaz, eu não sei quem é o Francisco, eu não sei quem é o... Eu não vou falar Francisco, aqui tem Francisco, né? Eu não sei quem é o Bartolomeu, né? Eu queria saber quem era o Bartolomeu. Aí o Bartolomeu, como já lhe ofendeu, aprontou com você, você não consegue olhar para isso assim: cara, dá a mão, é irmão, abraça, segue firme, vai fundo. Não. Você vai vomitar a mesma história. Mesma história, mesma história. Não há nada em seu irmão que lhe cause ternura. Não há nada nele que lhe cause simpatia. Não há nada nele que lhe cause coleguismo, camaradagem. O que está sempre em sua mente é a ofensa que ele causou a você. Amargo. Amargo. Toda vez que vai se lembrar do Bartolomeu, é sempre para dizer algo de ruim do Bartolomeu. Por quê? Não procurou paz. Como não procurou paz, um coração brotou amargura. E meu irmão, o grande problema de um coração amargurado é que ele vai perturbar tudo à sua volta. Estando nesse estágio, a perturbação é algo natural para esse indivíduo. Ele chama um, ele chama outro, para sempre falar mal daquele que lhe ofendeu, perturbando o contexto ao redor. Ele não quer sentir a dor sozinho. Ele não quer ficar amargo sozinho. Ele não quer se lembrar daquela cicatriz sozinho. Ele quer chamar outros para sentir a mesma coisa que ele está sentindo. Então, o que ele puder fazer para regimentar um exército de pessoas ao seu redor, para todas as vezes que ouvir falar do Bartolomeu, todos os outros disserem a mesma coisa, ele vai fazer. Por quê? Coração amargo perturba tudo ao seu redor. Tudo ao seu redor. Chama todos para dizer a mesma coisa que ele está dizendo. Cuidado.
Cuidado, porque você pode não ter suas orações recebidas, seu culto recebido. Você pode muito bem, estar em completa desvantagem para com Satanás, produzindo em você um coração super amargo. E só o que você faz no contexto de sua família e no contexto da sua igreja, no contexto de trabalho, é amargura, 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 amargura. Será que você consegue? Será que você consegue ser chamado pelo seu patrão? Que o seu patrão quer alguém para confiar e quer alguém para promover. Só que ao seu lado tem um Francisco que trabalha com você. Eu já falei Francisco de novo, né? Só que ao seu lado tem um Nabucodonosor que trabalha com você. Só que o Nabucodonosor lhe cutucou. E o patrão quer alguém para promover. Será que você pode dizer para o seu patrão: promove o Nabucodonosor? Dá essa chance para ele. Ele é um cara legal. Ele merece. Só um coração reconciliador consegue olhar para aquele que lhe ofendeu e lhe fazer o bem. Só um coração reconciliador.